Olá pessoal, nós vamos agora iniciar uma nova etapa do estudo da química inorgânica, que são as funções químicas chamadas inorgânicas. Bom, primeira coisa, o que é uma função química? Uma função química é um grupo de moléculas, vamos dizer assim, que nós vamos estudar, que tem semelhanças. E o primeiro grupo que nós vamos estudar são os ácidos. Por exemplo, uma semelhança que eu poderia citar a vocês: todo ácido tem sabor azedo. Todos eles são azedos. Então, faz parte do grupo funcional, ácido, sabor azedo, tá? O que eu vou ensinar para vocês sobre ácidos? Como a gente identifica uma molécula de uma substância ácida, como fazemos nomenclatura, como fazemos a fórmula, principais utilidades dos ácidos, ocorrência e a classificação. Então, conhecer detalhes vai fazer você entender que esse estudo é útil, porque eles fazem parte do nosso dia a dia, tá? Eu vou começar mostrando aqui para vocês a formação de um ácido bem conhecido nosso. Imagine o seguinte, que eu tivesse aqui o gás hidrogênio, tá? Molécula gasosa é sempre representada por dois átomos por molécula para ficar estável, né, na ligação covalente. E eu tivesse aqui o gás cloro, gás hidrogênio e gás cloro, tá? Bom, o que é o gás hidrogênio? O gás hidrogênio se forma quando dois átomos de hidrogênio fazem uma ligação covalente simples. E o gás cloro se forma quando dois átomos de cloro também, através de uma ligação covalente, unem-se. Duas ligações covalentes normais, tá? Ou ligações moleculares. Aí imagine o seguinte, está cada um no seu potinho lá voando, gás hidrogênio e gás cloro. Aí, num reator, numa máquina especial, num compartimento, eu coloco os dois em contato. Quando eu coloco os dois em contato, surge entre eles, no sentido da palavra, uma química, uma atração. O hidrogênio se aproxima do cloro, o cloro do hidrogênio, e aí acontece isso daqui, ó, uma ruptura aqui dessas ligações. E os dois diferentes, hidrogênio diferente de cloro, resolvem se aproximar e formar uma nova molécula. Enquanto isso está acontecendo, eu falo o seguinte, que eu tenho o íon hidrogênio e o íon cloro separadinhos. Era aqui gás hidrogênio, era aqui gás cloro. Quando os dois se unirem, vai acontecer o seguinte, ó, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O cloro, da camada de valência, ele tem 7 elétrons. Quando os dois se unirem, haverá a formação de um par. Você lembra que o hidrogênio fica estável com um só e o cloro só precisa de uma ligação. Juntos formam hidrogênio, fez uma ligação covalente com o cloro. Forma-se aqui a molécula do HCl. Isso é um ácido. O que é um ácido? É um composto onde observa-se sempre como íon positivo o hidrogênio. Ou seja, o primeiro elemento que constitui essa molécula é o átomo de hidrogênio, com exceção da água. Você vai falar, mas professora, a água também começa com hidrogênio e não é ácido. Realmente, a água faz parte de um outro grupo funcional que estudaremos adiante. Então, com exceção dela, da água, começou com hidrogênio, é ácido. Então, aqui eu identifico a molécula. Molécula onde o primeiro elemento apresentado é o íon hidrogênio. Agora, eu preciso mostrar para vocês nomenclatura disso tudo, tá? Como é que se dá esses nomes? Bom, então é o seguinte, eu falei para vocês que quando os dois se aproximam, essa molécula sofre ruptura e essa daqui também. Essa molécula, quando ela sofre ruptura, ela gera isso daqui, ó, Cl-1. O que é Cl-1? O cloro se separa do outro e ele fica querendo um elétron. Quando ele está aqui na forma de gás, eu chamo de gás cloro. Quando está aqui na forma de gás, eu chamo de gás hidrogênio. Quando eles estão lá na tabela periódica, eu falo que esse é o elemento químico hidrogênio, e lá na tabela periódica, esse é o elemento químico cloro. Agora, quando ele está assim, ele é um íon. Íon é um átomo que está ou doando ou recebendo, ou que doou ou recebeu elétron. Esse íon que a gente chama de íon cloro, ele tem um nome específico. Esse nome do íon cloro é cloreto. O que é cloreto? Cloreto é a representação do átomo de cloro quando ele está querendo receber elétrons. Então eu falo o seguinte, quando um cloro se separa do outro, formam-se cloretos. E o cloreto quer o quê? O cloreto quer ganhar elétron. Aí ele ganha elétron de quem nesse caso? Do hidrogênio. No momento que o hidrogênio se
junto ao cloro, o hidrogênio agora vai se chamar ácido. E o cloreto, gente, também vai ter que mudar de nome. Porque cloreto é aquele que está querendo. Ele aqui já ganhou, está feliz da vida. Ele não é mais átomo de cloro porque ele agora é um agregado. Então agora ele vai receber um nome específico. Toda vez que o ânion terminar em eto, o seu ácido vai terminar em hídrico. Então eu falo que esse se chama ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico? O ácido clorídrico se forma quando um átomo de cloro se aproxima de um átomo de hidrogênio. Juntos vão formar o HCl. O ácido clorídrico, esse é o nome oficial desse composto. Ele é conhecido também comercialmente por ácido muriático. O ácido muriático nada mais é do que o ácido clorídrico um pouco mais diluído e com alguns resíduos, com algumas impurezas, que é vendido comercialmente com esse nome, tá? O ácido clorídrico é muito importante para nós. Nós segregamos ácido clorídrico no nosso estômago, produzimos e guardamos. E o ácido clorídrico no nosso estômago, ele é que faz o processo de desnaturação, de quebra de proteína. Então, quando você come, por exemplo, um pão com presunto, no presunto tem proteína. Essa proteína começa a ser quebrada pelo ácido clorídrico. Quebra a molécula, desfigura as fibrinhas lá da proteína. E de vez em quando a gente tem o prazer de senti-lo. Quando a gente, por exemplo, arrota. Quando você às vezes arrota, você arrota meio azedinho. Desculpa eu falar isso para vocês, mas é uma coisa natural do ser, né? Você arrota meio azedinho. Aquele azedinho é ele. Ele é que faz o suco gástrico. De vez em quando a gente vomita, a gente também tem o prazer de senti-lo. Aquele cheirinho Cheetos no ar, o cheirinho Cheetos do ar é cheiro de azedo, de ácido clorídrico. Como eu disse a vocês, todos os ácidos são azedinhos, né? Por exemplo, o HCl também. Então ele está presente no nosso estômago. De vez em quando você também vê, quando tem um bebezinho recém-nascido, que a mamãe vai ter que amamentar, depois ela tem que esperar um pouquinho, depois que o nenenzinho mama, né, na mamadeira ou na mamãe dele, a mamãe depois tem que esperar um pouquinho, deixar o nenenzinho assim meio sentadinho, levantadinho para ele arrotar. E de vez em quando ele regurgita, de vez em quando ele solta um leitinho. Você fala, ih, ele golfou, não é gorfa, ele golfou. O que é o golfo? O golfo é a saidinha daquele leitinho, e aquele leitinho tá tipo iogurtezinho, aquele leitinho tá coagulado, tá coalhado, por quê? O HCl faz a desnaturação, a quebra da proteína, então forma-se aqueles coágulozinhos. E aí você sente de novo o cheirinho do HCl misturado às estruturas do leite, tá? Então ele está presente no nosso dia a dia, no nosso estômago, por exemplo. E ele na indústria, ele tem várias utilidades em inúmeros processos industriais. Tem muitas indústrias que produzem o ácido para posteriormente utilizar o ácido para outros processos químicos, tá? Então esse é um primeiro exemplo de um ácido que a gente chama que é um hidrácido, que não tem oxigênio na molécula, tá? Deixa eu mostrar para vocês mais um exemplo de um ácido desse tipo, tá? Vamos falar de mais um também, vou falar de alguns conhecidos, outros nem tantos, tá? Mas todos eles com as mesmas características básicas, sabor azedo, presença de hidrogênio na molécula, tá? Então isso não haverá nenhuma variação tão grande assim, certo? Então veja aqui, por exemplo, se eu tiver esse daqui, ó, H2S. Bom, o que é o H2S? O H2S é o seguinte, o enxofre está na família 6 da tabela periódica e aí ele se ligou a dois hidrogênios através de ligação covalente normal, que nós já vimos isso, não é? Então, o enxofre fez duas covalentes com hidrogênio. Essa é uma molécula de geometria angular, uma molécula polar. Aí eu falo para vocês, quero o nome desse composto. Como é que a gente vai dar nome? A geometria, a forma estrutural, a gente já estudou em polaridade, né? E como é que a gente vai dar nome? Agora eu vou pedir o seguinte para vocês. No anterior, no ácido clorídrico, eu falei para vocês, né? Que tem o cloreto, tudo isso. Eu preciso que vocês tenham daqui para frente uma tabela chamada tabela de ânions.
que normalmente ela está juntinho no verso das tabelas periódicas, dessas tabelas mais completas. Se você não tiver, você pode buscar na internet uma tabela de ânions, que normalmente vem acompanhada de uma tabela de cátions. Por enquanto a gente quer a tabela de ânions. Essa tabela vai nos ajudar a fazer a nomenclatura desse composto. Então é o seguinte, como é que a gente vai dar nome? Você vai fazer o seguinte, olhe aqui e fale para mim quantos são os hidrogênios. Aí você fala para mim, professora, são 2 os hidrogênios. Por que foram necessários 2 hidrogênios? Porque o enxofre é um elemento químico que está no grupo 16 da tabela periódica, na antiga família 6. Se ele está na família 6, ele já tem 6 elétrons na última camada. Quantos ele precisa? Ele precisa de 2. Então eu vou falar o seguinte, toda vez que o enxofre faz ligações, quantas ligações ele fará? 2. Para receber quantos elétrons? 2. Eu vou precisar agora que vocês olhem na tabela de ânions, se vocês já tiverem, e me falem qual o nome do S-2. Essa tabela vai servir para isso, porque ela apresenta para a gente o nome do ânion. Porque eu sei que o elemento químico chama-se enxofre. Mas como é que se chama o ânion? Tipo, o elemento químico é cloro. Como é que é o ânion? Cloreto, eu já tinha falado para vocês. O elemento químico aqui é o enxofre. Como é que é o nome do ânion? Se você olhar na tabela de ânions, você vai ver que o nome desse ânion é sulfeto. O que é um sulfeto? Sulfeto é o enxofre querendo 2. Aí aqui ele ganha 2 elétrons de quem? Do hidrogênio. O hidrogênio passa a se chamar ácido. E agora eu disse para vocês há pouco, toda vez que eu tiver um ânion terminado em eto, seu ácido vai terminar em hídrico. Então tira o eto, põe o hídrico. O nome desse ácido é ácido sulfídrico. Certo? Todo ácido que não tem oxigênio vai terminar em hídrico, porque todos os seus ânions vão terminar em eto. Terminou em eto, muda de eto para hídrico, ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico ele está presente, por exemplo, no ovo podre. Cheiro bom? Não, cheiro péssimo. Tá? O ácido sulfídrico ele está presente na decomposição de proteína. E a clara do ovo, por exemplo, gente, é basicamente proteína. Né? São aminas, que são substâncias proteicas. E aí aparece aquele cheiro desagradável, cheiro de H2S. Tá? Cheiro do ovo podre, que também tem aplicação industrial. Tá? Aos poucos nós vamos falando deles na indústria, nele, no desenvolvimento de produtos. Tá? Por enquanto a gente está nos atendo mais à nomenclatura e formulação, mas existem muitas coisas a estudar ainda de cada um desses compostos. E o contrário, se eu pedir assim para vocês, olha, fale para mim como é que é a fórmula desse ácido aqui, ó, ácido fluorídrico. Aí eu falo, quero que você dê nome a ele. E agora? Agora eu vou mostrar para vocês a formulação. Bom, como é que é o nome desse ácido? Fluorídrico. Bom, o eto não foi para hídrico, quer dizer que o hídrico volta para eto. Então agora eu vou fazer um pensamento contrário. Ó. Eu vou pensar o seguinte, como é que chama esse ânion? Vamos eliminar o hídrico e pensar no eto. Quem que eu vou ter que procurar na tabela de ânions? A fórmula do fluoreto. A tabela de ânions mostra eles nas suas formulações e qual é a valência. Então eu tenho que procurar na tabela de ânions a fórmula do fluoreto. Na tabela de ânions você vai encontrar assim, ó, F-1. O que significa esse -1? Que o flúor, que a gente já sabe que está na família 7 ou no grupo 17 da tabela, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele quer ganhar um elétron. Esse -1 significa é um ânion monovalente. Aí vamos fazer ele virar um ácido. Quem que vai doar esse 1 elétron para ele? O hidrogênio. Então, quantos hidrogênios serão necessários, já que cada hidrogênio comparece com um elétron? Um hidrogênio só. Qual a fórmula do ácido fluorídrico? HF. Tá? O ácido fluorídrico tem aplicação industrial várias também. Por exemplo, aqui perto da nossa escola, tanto de Mogi quanto de Suzano, em Suzano nós temos a indústria de vidros chamado Nadir Figueiredo. A Nadir Figueiredo faz utensílios, copos, pratos,
potes de vidro, não é? E tem um prato de vidro que ela faz que é branco. Branco mesmo, não estou falando transparente, estou falando branco. Como é que ela faz isso? Acrescentando na matéria-prima flúor. O flúor ataca o vidro. O flúor, ele consegue dissolver a matéria vítrea, que é a base de silício. Então eles usam como se fosse, vamos pensar assim, uma enceradeira, varrendo o vidro do prato depois que foi feito, o vidro transparente. Aos poucos ele vai perdendo a transparência, vai ficando opaco, até virar uma peça de vidro branco, o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, gente, se eu pingar aqui, ele cai aqui. Logicamente estou dando uma exagerada, uma emoção na coisa. Ele é o único ácido que destrói cálcio, os nossos ossos são a base de cálcio, e destrói o vidro também, como eu acabei de dizer, tá? As contaminações com ácido fluorídrico são muito perigosas, ou com elementos que têm flúor são muito perigosas. Contaminações, por exemplo, de inalação de gases à base de flúor, pode dar uma doença no rosto, que é uma doença que se chama fluorose, não só no rosto, tá? Mas, por exemplo, se você trabalha numa indústria, vamos imaginar, e você inala com frequência gases à base de flúor, não estou falando exatamente da indústria de vidro, num processo industrial, e você inala gases à base de flúor, você pode adquirir essa doença. Essa doença, se a absorção foi feita gasosa, ela vai se instalar mais nessa região do rosto, onde nós temos um osso aqui chamado ossos dos seios da face, que é nessa região aqui nasal, que quem, por exemplo, tem sinusite, tem sempre dor aqui, porque são os ossinhos mais frágeis, que eles têm uns buraquinhos, e quando a pessoa tem sinusite, aquilo fica cheio de secreção, de inflamação, então dói muito. E se uma pessoa se contaminar com flúor, ela pode ter uma doença nessa região do rosto, que chama fluorose, que os ossos ficam todos quebradinhos, como se fossem peças de um quebra-cabeça, de muitas pecinhas pequenas. E essa doença, ela não tem cura, porque não dá para engessar o rosto. E só dói quando a pessoa respira. O que eu estou falando? Só dói quando respira. Dói o tempo todo. Cada vez que a pessoa inspira e expira, há uma dilatação e uma contração óssea, que depois o osso não consegue se rearranjar. Então é muito triste, muito sofrido. E pode ser evitada, logicamente, se a pessoa, num processo industrial que ela trabalha, ela estiver usando equipamento de segurança. Só pode acontecer se for um acidente de contaminação, né? Mas ele é bastante nocivo, só que sabe onde ele fica guardado? Num frasquinho de plástico. Então, assim, é perigoso? É, mas só com cálcio e só com silício. Silício do vidro, cálcio do osso, por exemplo. Então, não é assim, dos ácidos o mais nocivo. Ele é até classificado como ácido moderado, você vai ver lá na frente na classificação. Então, assim, o grau de letalidade depende também da dosagem. É aquela coisa, o remédio é remédio ou droga dependendo da dosagem. Então, ele não é tão exatamente do mal. Útil, mas tem que ser utilizado com prudência, tá? Exemplo de mais um ácido aqui para vocês, desses hidrácidos também, que são os ácidos que não possuem oxigênio na molécula. Eu falo assim para vocês, ó, quero que você dê nome para mim a esse ácido aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho diferente dos dois anteriores. Nele, o ânion é um ânion duplo, formado de dois elementos químicos. Lá, o único ânion era o flúor. No ácido clorídrico, o único ânion era o cloro, cloreto e fluoreto. Agora eu tenho um ânion composto de dois elementos, de carbono e de nitrogênio. O que eu tenho que fazer para saber o nome desse composto? Eu tenho que olhar, como eu fiz para vocês no anterior, quantos são os hidrogênios? Ah, só tem um hidrogênio. Se só foi necessário o hidrogênio, isso quer dizer que o CN é um ânion monovalente. O grupo carbono-nitrogênio está querendo quantos elétrons? Um só. Aí, de novo, você vai precisar da tabela de ânions, como eu disse. E lá na tabela de ânions, eu quero que você fale para mim qual é o nome do CN-1. O CN-1 na tabela de ânions está escrito assim, ó, cianeto. Bom, toda vez que o ânion terminar em eto, eu vou substituir o eto por hídrico, não é isso? E o hidrogênio passa a se chamar ácido. Então, esse composto chama-se ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é letal, ele é utilizado inclusive numas misturinhas na pena de morte
por inalação de gases, tá? Então ele é extremamente perigoso. Se nós tivermos cianeto no laboratório, ele tem que estar completamente isolado, todos os cianetos são muito nocivos, tá? Existem alguns vegetais que eles falam vulgarmente de mandioca brava, que nas raízes tem algumas fibrinhas de cianetos que elas não podem ser, inclusive, consumidas, é uma espécie mais rara, né? Ele tem aplicação industrial, logicamente, mas a letalidade é muito grande, então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita segurança na utilização desse tipo de estrutura, tá? Quando, por exemplo, há incêndios, naquele incêndio lá da Boate Kiss, tinha plástico, tinha isopor nas estruturas do teto, dos móveis, das cortinas, enfim, das coisas que a gente usa bastante. Quando os plásticos, por exemplo, queimam, eles liberam cianetos. Então, muitos jovens lá que não morreram imediatamente foram para o hospital intoxicados por monóxido de carbono, que é o CO, que é aquele gás que mata, e também por cianetos. Os cianetos, dependendo da dose, eles podem intoxicar, não levar exatamente à morte, mas altamente nocivo. Então, por exemplo, não se deve queimar plásticos. Tem gente que tem um mau hábito de em casa fazer uma fogueirinha no fundo do quintal para queimar lixo. Extremamente nocivo. Você pode inalar gases à base de cianeto, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. E agora vamos mostrar aqui mais uma vez, através do nome, como é que a gente faz a fórmula, tá? Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, agora eu quero a fórmula de um ácido, que é o ácido iodídrico. De novo, ó, mesma historinha. Hídrico volta para eto. Procura a fórmula do iodeto. O que eu vou encontrar? I menos 1. De novo, por que ele é menos 1? Porque ele está na mesma família do flúor, ele está na mesma família do cloro. São ânions monovalentes, folclore brasileiro de índios ateus. Se cada um deles precisa de um elétron, quantos hidrogênios serão necessários aqui? Um só. HI é o ácido iodídrico. O ácido iodídrico ele é utilizado em alguns processos industriais para purificação de ambientes, por exemplo, na indústria de ovos, como agente bactericida, fazendo formação de nuvens de substâncias antibactericidas. Antibactericidas não, antibacterianas. É um tal de falar antibactericida. Antibactericida é a favor da bactéria, porque o que é um inseticida? Mata a bactéria, mata o inseto. O que seria um anti-inseticida? A favor dos insetos. Então não existe antibactericida, existe bactericida ou antibacteriano. O ácido iodídrico, por exemplo, pode ser utilizado como agente bactericida, tá? Então nós vimos aqui um pouquinho dos ácidos chamados hidrácidos, que são ácidos que não possuem oxigênio na molécula. Todos eles, seus ânions terminam em eto, seus ácidos terminarão em hídrico. Cada um deles com especificações diferentes, por exemplo, um é letal, o outro é benéfico, um está presente no nosso estômago, o outro pode ser utilizado na indústria, na elaboração, por exemplo, até de condimentos. Então, assim, cada um deles tem características diferentes. E aos poucos nós vamos estudando cada um deles. Na próxima aula nós vamos falar dos ácidos que possuem oxigênio na molécula, que são os oxiácidos. Depois nós vamos fazer um resumão disso tudo, tá? Para a gente poder trabalhar depois com um conjunto completo dos ácidos hidrácidos e dos oxiácidos. E depois desse estudo de nomenclatura e formulação, aí nós vamos para a classificação desses ácidos, que também é bastante importante essa classificação. Quando nós temos aqui, por exemplo, o ácido cianídrico, e eu coloco ele na água, esses ácidos todos são solúveis em água, porque todos são moléculas do tipo polares. E essa solubilização vai gerar a separação dos íons. Então, quando eu tenho ácido cianídrico e coloco ele na água, eu vou gerar o íon hidrogênio e o íon CN. Acho que eu falei para vocês naquela aula dos eletrólitos e não eletrólitos, que o hidrogênio é meio zoadinho, meio esquisitinho. Ele se forma aqui ou ali através de uma ligação covalente. Só que quando eu pego um ácido qualquer
e coloca ele na água surge o íon hidrogênio. O processo de ionização vai fazer com que o hidrogênio aqui faça papel, entre aspas, de um metal. Então, os ácidos, quando dissolvidos em água, eles são ionizados e essa ionização é a separação dos constituintes. E surge aqui no hidrogênio a capacidade de conduzir elétron. Ele forma aqui, ele libera aqui carga positiva, como se ele tivesse um próton a mais do que um elétron. Ele faz papel de doador. Então eu falo que na dissociação ou na ionização do ácido clorídrico eu tenho o íon hidrogênio e o íon CN. Na dissociação ou na ionização, aqui melhor dizendo, ionização nos ácidos do ácido iodídrico, surge aqui o íon hidrogênio e o íon iodeto. Vou dizer que todos os ácidos em solução aquosa são eletrólitos, condutores de energia. Assim será o ácido cianídrico, o ácido iodídrico. Em meio aquoso surge o íon H+, que faz com que ele conduza eletricidade. Então eu definiria ácido como sendo o composto que, quando em solução aquosa, gera exclusivamente o íon hidrogênio mais algum tipo de ânion, tipo cianeto, tipo iodeto, sulfetos, cloretos, e todos os ácidos que não possuem hidrogênio na molécula, o seu sufixo será hídrico, porque o sufixo do ânion é eto, certo? Próxima aula continuamos com outro grupo dos oxiácidos, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima!